As funções básicas do ferro, a mais importante de todas, gente, transporte de oxigênio pela hemoglobina, a armazenagem desse oxigênio pela mioglobina lá nos músculos, né? Além de redução de oxigênio, peroxidases e catalases. Qual o principal sintoma de deficiência de ferro? Isso todo mundo sabe. Anemia, tá? Anemia essa denominada de ferropriva. Além do ferro, o cobre. E aqui vem mais uma outra importante função do cobre, metabolização do ferro. Sem o cobre não existe ligação do ferro na molécula da hemoglobina, tá? Além do que, esse cobre vai dar coloração aos eritrócitos, pigmentação de pelos e lã, além da formação de elastina e colágeno e produção de melanina. Portanto, uma coisa que é interessante, aonde que a gente vai encontrar mais carência de cobre? Em solos arenosos, pobre em matéria orgânica ou então muito desgastados. E aí vamos lembrar daquela figurinha linda, daquele coxo fixo, naquele terreno em volta, além da gramínea não crescer ou crescer com muita dificuldade, ela vai ser uma gramínea pobre, tá? Porque aquele pasto tão pisoteado está sendo desgastado. Ou seja, não dá para a gente pensar nessas coisas só pontualmente. Começar, as coisas que a gente vai falar aqui, daqui para frente, comecem a associar também com aquilo que o professor Adriano falou há pouco. A deficiência de cobre tem manifestações clínicas variáveis, dependendo, é lógico, de idade, sexo, espécie animal, severidade e duração da carência. Mas nos bovinos ela vai se traduzir por anemia, principalmente, e depois as outras consequências, podendo inclusive levar à morte. Cobalto é um elemento bastante importante, embora a gente tenha a impressão de que ele não é assim tão importante, e quando a gente fala em ruminantes, ele passa a ter um valor quase que de ouro, quase tanto quanto ferro, né? Porque ele está relacionado ao metabolismo energético. Ele é metabolizado dentro da mitocôndria e ele é a alma da vitamina B12. Assim como o ferro é a alma da hemácia, da hemoglobina, né? O cobalto é o coração da vitamina B12, tão importante na produção da glicose, que vai fornecer energia para que ocorra tanto o ciclo de Krebs como tantos outros necessários à formação da hemácia. Se a gente começar a juntar essas coisas, tudo leva a um quadro de anemia. Então, a deficiência de cobalto impede a síntese da B12 e, portanto, dificulta a formação da hemácia, a formação da hemoglobina que vai compor a hemácia. O M, né, da hemoglobina. Manganês também está lá na mitocôndria, concentrado, está envolvido na fosforilação oxidativa e ele também tem uma função muito importante, já que ele participa como ativador na ativação e síntese de algumas enzimas, principalmente as glicoproteínas, e que a gente não pode esquecer qual a função chave de glicoproteínas e de mucopolissacarídeos. Vocês lembram? A formação da membrana, tanto de hemácia como de células nervosas. Então, é um elemento muito importante dentro do organismo. E a sua deficiência leva a além de problemas reprodutivos e além das deformidades que a gente pode verificar, também a problemas de coagulação sanguínea.
seja por aumento na fragilidade de plaquetas ou aumento na fragilidade das hemácias. Então, com uma destruição muito além do esperado. O iodo, que também, era só isso que eu queria lembrar para a gente encerrar essa parte, que o iodo também é importante em certas reações orgânicas, está associado ao consumo de oxigênio e também leva a um quadro de anemia, seja do tipo hipoplástica ou não regenerativa. Se nós observarmos as deficiências em microelementos, ferro, cobre, cobalto, manganês, iodo, todos eles têm um quadro comum, levam a um quadro comum. Qual que é? Clinicamente, como se manifesta? Na forma de anemia. Todos eles levam a um quadro de anemia. No caso do ferro, uma anemia ferropriva. No cobre, uma hipocrômica. Cobalto, uma megaloblástica. Anemia pelo manganês, devido principalmente à destruição de hemácias. E no caso do iodo, a uma anemia hipoplástica. O que isso vai ter em comum, como eu falei, com os parasitas? Que, na verdade, embora as infecções por parasitas em ruminantes sejam de caráter misto, o principal quadro que a gente vai observar já logo de início é um quadro de anemia. Quadro esse que, com o tempo, vai se intensificando, também depois em função da perda de apetite que esses animais apresentam, diarreia, os pelos e lãs sem brilho e quebradiços e, inclusive, com alteração na reprodução. No caso dos parasitas, essa anemia se deve a quê? Se deve principalmente à ação de parasitas, principalmente nematóides, hematófagos, tá? Que no caso aqui, quem que a gente teria nos ruminantes, o mais comum, que todo mundo conhece de ponta a ponta? Quem? O vampirão dos ruminantes, é o Hemoncus, um nematóide hematófago que presente no abomaso, tanto as suas larvas, principalmente as larvas de quarto estágio que ficam dentro da mucosa, penetram na mucosa do abomaso e ficam ali terminando o seu desenvolvimento, e também os adultos. E no caso, principalmente desses parasitas hematófagos, existem teorias de que eles não são vampiros comuns, não. Eles sacam o sangue, roubam o sangue para tirar alguma coisa desse sangue. Então, eles não são bem vampiros, né? Porque os vampiros aproveitam o sangue todo. No caso dos nossos vermes hematófagos, o que eles fazem? Eles retiram o sangue, e isso é uma teoria muito antiga, que a gente vai ver para frente, para poder dali tirar o oxigênio. Então, eles quebram a hemácia, quebram o heme, retiram o ferro juntamente com o oxigênio. O oxigênio vai estar sempre ligado à molécula de ferro. E é aqui que a gente começa a falar em oligoterapia. Aliás, deixa eu voltar para uma outra coisinha que eu esqueci. Quando a gente vai falar em terapia, tratamentos, a gente tem que pensar, e principalmente em se tratando de parasitas, a gente tem que pensar na utilização correta dos termos. O que se vê de muito errado? Já de algum tempo que não se vê nas escolas, é lógico, porque dizem que é besteira, que se conheça a etimologia das palavras. Vermífugo, o que significa? Vermes, vem de verme, fugos, de fuga ou expulsão.
Então, vermífugos, na verdade, não é aquilo que a gente, porque eu andei pesquisando bastante na internet, não é aquela coisa que a gente vê na internet que diz que vermífugo é um produto ou uma substância capaz de expulsar ou matar o verme. Não, não é isso. Porque se ele matasse, ele seria vermicida. Então, na verdade, o vermífugo, essa é a definição mais correta. São elementos naturais ou sintéticos, simples ou compostos, capazes de provocar a expulsão dos vermes. E quando a gente fala em elementos naturais, simples ou compostos, a gente está falando também, sim, daqueles oligoelementos, tá? Então, o ferro, principalmente o ferro, como eu falei para vocês, a quem está ligado à molécula de oxigênio, a partir do momento que o parasita suga esse sangue para retirar o oxigênio, para retirar a partícula de ferro, para poder ter o oxigênio, quando a gente administra um ferro e muda o metabolismo que está ocorrendo dentro do intestino ou do abomaso e com isso aumenta a quantidade de oxigênio nesse meio, o parasita ele já não precisa mais pegar esse oxigênio do sangue. Então ele tem no próprio meio. Então quando a gente, nesse caso, esse ferro que está sendo administrado, ele vai funcionar como um vermífugo, porque se ele não está preso na mucosa, ele vai ser arrastado junto com o bolo fecal para fora do animal. Então, aqui vem as razões por que se fala que os oligoelementos controlam as verminosas e atuam como vermífugo. Vejam como é muito antiga essa teoria. Então, desde Wells em 1931 e Cruz em 1932, já postulavam que o oxigênio da molécula de hemoglobina era retirado do hospedeiro para complementar o seu desenvolvimento. Mais para frente, em 1950, Whitlock comprova a ação positiva dessa mistura de sais de iodo, ferro, cobalto e cobre para controle de tricostrongilídeos em ovinos. Essa é uma boa. Rocha, em 58, já com base em vários experimentos realizados por ele, professor Uriel e professor Zeferino Vaz, eles vêm reafirmar, então, o uso desses microelementos para não só melhorar o quadro clínico dos animais parasitados, mas também para ajudar no aumento da eliminação de parasitas. E isso confirmado, contado 1 a 1. Mais para frente um pouco, voltaram a questionar essa história e Ferrari em 72, assim quanto Figueiredo e Reale Vieira em 73, em trabalhos de doutorado, reavaliaram essa composição e confirmaram a ação dela, né, como um vermífugo agindo em ruminantes. E agora, em 2009, Gomes voltam a comprovar a ação terapêutica dessa composição mineral. Então, é isso principalmente, e a gente vai ver que, no caso, a gente preconiza o vermissal como, não só como um melhorador do estado geral do animal, mas também como um vermífugo, uma vez que ele tem na sua composição todos esses elementos necessários para atuar. Então, ele vai atuar tanto beneficamente, não só ele fazendo com que esses parasitas se desprendam e sejam eliminados, mas também beneficamente porque ele está complementando a alimentação dos nossos animais. Então, ele vai dar uma melhora no quadro geral, clínico geral do animal, no metabolismo geral do animal.
Te falei, Roberta, que era meia hora. Então, essa era a minha apresentação, era só para dar mesmo uma mexidinha com o pessoal, uma recordação.